Olá, pessoal do ensino médio, nós vamos então agora dar continuidade aí nesses vídeos, né, da série Esquenta Bio e hoje nós vamos falar então sobre o citoplasma. O que que constitui? Nessa imagem aqui, ó, nós estamos vendo um paramécio que na verdade o que que é? É um protozoário constituído por uma única célula, né? E ele apresenta aqui, ó, cílios. Nós já vimos aí a diferença de cílios e flagelos e os cílios contribuem aí para a sua locomoção. Mas aqui dentro nós temos várias estruturas. Então, dentro dessa célula, a gente tem essa região chamada então de citoplasma, né? Vamos lá, o citoplasma, ele então é o seguinte, ó, ele compreende um espaço interno da célula que vai da membrana celular até o núcleo, para as células que possuem núcleo, né? Ou se não, só ali dentro da membrana plasmática e ele pode ser dividido então em duas partes, uma indiferenciada, que apresenta a seguinte característica, ela é homogênea, formada pelo hialoplasma, que é uma parte mais aquosa, né? E uma parte diferenciada, que ela tem um aspecto mais heterogêneo, formada aí pelos organoides, como ribossomos e mitocôndrias. Então, aqui, nessa parte indiferenciada, a gente não vai ter, teoricamente, então, a presença de organelas celulares. Aí, agora, onde a gente tiver as organelas celulares, como ribossomos, mitocôndrias e assim por diante, nós temos, então, essa parte diferenciada, né? No caso do citoplasma e das células eucarióticas, que são aquelas que apresentam um núcleo definido, são encontrados também filamentos proteicos, como microtúbulos, microfilamentos e filamentos, né, que dão sustentação à célula, formando o seu citoesqueleto. Então, olha que bacana. Então, no caso das células eucarióticas, a gente vai ter, né, filamentos proteicos, como microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, que vão funcionar como um pequeno esqueleto interno, né, é o citoesqueleto. E aí, então, nós vamos diferenciar agora, né, da questão do hialoplasma, o que, que é o ectoplasma, o que, que é o endoplasma, qual é a característica, por que, que ele também pode ser chamado de gel, por que, que ele pode ser chamado de sol, tá? Então, vamos entender aqui, ó, o hialoplasma. O hialoplasma, ele também pode ser chamado de citossol, matriz citoplasmática ou citoplasma fundamental. Então, olha lá, a gente tem termos diferentes para denominar a mesma estrutura, tá? No caso do hialoplasma, é a parte mais homogênea e líquida que preenche todo o espaço citoplasmático. Então, é aquela parte mais aquosa, né? E aí nós temos o seguinte, olha lá, ó, pois ela nela vai possuir, e aí nela vai ter uma parte, né, mais na periferia, que se chama então ectoplasma e uma parte mais interna que se chama endoplasma, tá? E aí o eloplasma, ele é constituído por um líquido de consistência viscosa e opaca, né? Que é composto basicamente de 80% de água, proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, entre outras coisas mais também. Então nós vimos que o hialoplasma ele é dividido em ectoplasma, quando ele fica mais na periferia, ou endoplasma, quando ele está mais próximo do núcleo, né? Ele é um complexo sistema formado por soluções e coloides, sendo a água, então, né, o solvente, e que está na sua maior quantidade, aproximadamente 80%. Nas soluções, os solutos são íons e as pequenas moléculas orgânicas, como a glicose e o aminoácido, né, são o que? Seriam os solventes. Então, nas soluções, os solutos são íons e pequenas moléculas, desculpa. Né? Dentro do hialoplasma, a gente tem os solutos, então, que seriam as pequenas moléculas orgânicas, como glicose e aminoácido. Já no caso nos coloides, os solutos são macromoléculas, né? Daí nós vamos ter lá as proteínas, os polissacarídeos e assim por diante. O hialoplasma é o meio onde ocorrem, então, numerosas reações, né, de metabolismo celular, ou seja, então é nesta região como um todo que ocorrem várias reações, e além disso, ele serve de suporte para os demais componentes. E aí a gente vai entrar e vai mencionar alguns citoplasmáticos, né, ou seja, alguns componentes citoplasmáticos como
organelas como ribossomos, complexo golginiense, retículo endoplasmático, mitocôndrias. E fiquem tranquilos, porque nós vamos ter vídeos para cada uma dessas organelas, tudo bem? As regiões do hialoplasma, então, né, tanto aqui no ectoplasma quanto no endoplasma, né, nós temos uma pequena divisão. Então, olha lá, o coloide hialoplasmático, ele pode se apresentar nos seguintes estados. No estado Sol, que é este aqui, ó, que fica mais internamente, né, as micelas coloidais estão mais afastadas umas das outras, podendo então se deslocar mais, de forma mais facilmente. Já nesse estado de gel, né, esse estado é mais gelatinoso, como o próprio nome já diz, né, gel de gelatinoso, pois as micelas coloidais estão mais próximas umas das outras. E desta forma, quase não se deslocam. Então, aqui a gente tem uma região mais concentrada, aqui a gente tem uma região mais, né, diluída na questão nas micelas coloidais, tá? O coloide gel, que é este primeiro aqui, que está na periferia, geralmente é observado então no ectoplasma, e o Sol, né, geralmente ele é observado onde? No endoplasma. O movimento contínuo observado no holoplasma é denominado então de ciclose. Esse movimento às vezes é mais fácil a gente presenciar em folhas, através do uso de um microscópio, sendo promovido então pelas proteínas actina e miosina, né, além de outras moléculas, tá? E para a gente encerrar, a gente tem o seguinte: chama-se de protoplasma todo o material que se encontra no interior de uma célula eucariótica. Então, o protoplasma é a parte viva da célula, ok? E aqui a gente falou do hialoplasma e nós falamos que o hialoplasma também pode ser chamado de citossol, matriz citoplasmática, citoplasma fundamental. É tudo a mesma coisa, né? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!